noite a todos. Que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Jesus envolva cada um de nós aqui nessa reunião virtual, onde eu recebo cada um de vocês aqui nessa sala, onde nós estamos aqui em nome do Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel do SECR, que fica aqui em Uberlândia, no bairro Jardim Patrício. É uma casa maravilhosa, onde lá são desenvolvidas várias atividades e todos vocês estão convidados para participar. Eu agradeço por essa oportunidade e peço que a Jesus que abençoe a cada um de nós e que ao término aqui da nossa reunião nós possamos encerrar com alegria nos nossos corações. Então, boa noite a todos. E o nosso assunto, nós vamos falar das bem-aventuranças. O nosso estudo ele é uma lição que está contida no livro de Emmanuel, no livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier. O livro Pão Nosso ele faz parte dos 4 livros que o Emmanuel ele comenta passagens do Evangelho. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz e Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade, Vida e Vinha de Luz. Esses 4 livros, Emmanuel, ele comenta o Evangelho. E depois nós vamos encontrar Palavras de Vida Eterna e o Livro da Esperança. Na verdade, são 6 livros em que o Emmanuel desenvolve a passagem do Evangelho. E a nossa lição aqui está no livro Pão Nosso, a lição de número 89, Bem-aventuranças. E é uma lição assim maravilhosa, onde o Emmanuel, nessa lição aqui, ele pegou uma citação de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 22. Interessantíssimo todas as passagens. Então, o Emmanuel, ele separou um trechinho do Sermão da Montanha e vem trazer para a gente a explicação. O Sermão da Montanha já é do conhecimento de todos nós, porque está lá no Novo Testamento, onde Jesus disse: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles serão pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os puros de coração, que eles verão a Deus, e segue todo esse roteiro, toda essa carta magna dirigida à humanidade. Certa feita, Mahatma Gandhi disse que se um dia a humanidade perdesse todos os livros religiosos, todos os livros santos, mas se ficasse apenas com o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. Porque no Sermão da Montanha nós vamos encontrar todo o roteiro para a nossa felicidade. Essa promessa de Jesus das bem-aventuranças não é um prêmio em que a pessoa que ela vai ganhar, é um prêmio em que ela vai ser vencedora, porque ganhar é diferente de vencer. O vencedor é aquele que vence as suas dificuldades, que vence as suas limitações. Esse é um vencedor. Então, o título de bem-aventurado ou bem-aventuranças é para aquele que realmente esforça para dominar as suas mazelas, as suas más inclinações, as suas deficiências. É aquele que procura transformar os hábitos perniciosos em hábitos saudáveis, em hábitos edificantes. Esse sim é um bem-aventurança. Para nós aqui na Terra, para a pessoa conquistar uma medalha, e todos os atletas, né, quando eles vão disputar, fazer alguma disputa, eles almejam alcançar a medalha de ouro. Raramente, eu estou feliz se eu ganhar a medalha de prata, então medalha de bronze. Todos almejam a medalha de ouro. Mas para ganhar a medalha de ouro, não tem que esforçar o atleta que vai precisar de uma corrida, ele tem que treinar muito mesmo, né? Sua força, a sua resistência, a sua habilidade, né? Tudo isso ele tem que treinar e com isso ele adapta uma alimentação de acordo com aquilo que ele necessita. Então, em todas as modalidades, para que ele venha conquistar uma medalha, ele precisa de esforço, desafios que ele tem que vencer, obstáculos que ele precisa superar. Assim, se aqui na nossa vida física acontecem isso conosco, as lutas em que a gente vence para sair um vencedor e para conquistar esse prêmio das bem-aventuranças, é de luta, é de sacrifício também.
Por isso que o Emmanuel, comentando essa passagem, ele fala que essa questão da bem-aventurança não está liquidada ainda não. Porque muitos acham que Jesus, quando ele promete bem-aventurados os aflitos que serão consolados, muitos pensam que basta sofrer que é um bem-aventurado. Primeiro vamos ver o que é bem-aventurado. Ventura, bem-aventurada, é o estado de alma, de alegria, de felicidade. Não é essa felicidade ilusória, não é essa felicidade transitória, imediatista, em que muitos aqui buscam. Aqui no nosso mundo, aqui, nós encarnados, há uma inversão de valores muito grande. As pessoas acham que são bem-aventurados quando elas têm ali, para estar com a sua situação financeira equilibrada, a sua saúde tudo bem, não passa por nenhum problema, está vivendo o seu estado completo de felicidade. Mas será que a felicidade realmente é esse estado nosso aqui, na nossa zona de conforto? A felicidade em que muitas pessoas buscam com muita avidez aqui na Terra é para assim, conquistar os títulos de maior relevo que a nossa sociedade oferece, ser famoso, ganhar muito dinheiro. E isso é o estado de felicidade que as pessoas buscam. Eu só serei feliz quando eu trocar de carro, quando eu ganhar muito dinheiro, ocupar o título, né? Mas só que essa felicidade é uma felicidade ilusória, uma felicidade transitória. Não é que as pessoas não podem almejar isso, é claro que pode. Nós estamos aqui no mundo, podemos sim, podemos morar numa casa boa, podemos ter uma profissão boa também, de destaque, podemos ser ricos, podemos tudo isso, só que não é o nosso foco principal. O objetivo principal, central da nossa vida aqui é a nossa mudança, é a nossa renovação íntima, é a nossa transformação moral. É deixar aquele homem velho que o próprio apóstolo Paulo dizia, que morra o homem velho e que surja um homem novo. Um homem velho de vícios, de defeitos, de mazelas, e que surja uma pessoa renovada, uma pessoa realmente que segue o Evangelho de Jesus. Então, felicidade para nós aqui é o nosso estado de consciência. A Joana de Ângela define muito bem o que é felicidade. Ela nos diz que felicidade consiste em ter pensamentos honestos, ações corretas e sentimentos enobrecidos. Isso é felicidade. Então, a felicidade não está lá fora, ela não está condicionada a nenhuma condição material, e sim ao nosso estado da alma. É quando nós cumprimos com nossos deveres, é quando nós superamos, né, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição. Isso sim é a verdadeira felicidade. Porque nós podemos ter tudo, como fala no Evangelho. Tem juventude, tem riqueza, tem beleza, tem poder, tem fama, mas não é para a pessoa feliz. E é verdade, a gente costuma dizer assim, que o dinheiro compra tudo. O dinheiro não compra tudo, ele compra muita coisa, mas tem situações que o dinheiro não compra. A nossa paz de consciência, dinheiro nenhum compra a nossa paz de consciência. E a nossa paz de consciência, ela está linkada com o nosso dever cumprido, em não prejudicar ninguém, em não diminuir as pessoas, em não ofender, em não maltratar. Isso é o nosso estado de consciência, que dinheiro nenhum compra, porque as pessoas geralmente quando têm dinheiro, elas corrompem as suas próprias almas. Agora, cumprir com os nossos deveres, tratar bem as pessoas, ser aquela pessoa alegre, carismática, aquela pessoa que assim, emana dela aquele sentimento de amor, de ternura, de afeto. Isso sim é paz de consciência. Então vamos lá para a nossa lição. O trecho do Sermão do Monte que Jesus, do Sermão da Montanha que o Emmanuel ele pegou para que nós juntos possamos refletir é esse. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Então, essa citação aqui está em Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Parece assim um paradoxo, não é verdade?
É bem-aventurado quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, vos injuriarem. Mas aqui está o diferencial, por causa do Filho do Homem. Então não são todos os aborrecimentos que nós passamos aqui, as injúrias, as difamações que nós passamos aqui, porque muitas das vezes é devido ao nosso orgulho ainda muito exacerbado, o egoísmo ainda muito grande no nosso comportamento, a ira, a cólera, pode ocorrer tudo isso aqui conosco. Não são das nossas situações materiais aqui, do comportamento do homem efêmero que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o nosso comportamento, aquela pessoa que realmente segue o seu evangelho. E nós temos o conhecimento ao longo da história do cristianismo, quantas pessoas que foram injuriadas, que foram perseguidas, que foram maltratadas e que foram separadas em nome de Jesus. Quantos, né, os cristãos, então, da época de Jesus, a perseguição aos cristãos. Então, esses sim, aqueles que, em nome de Jesus, que mantinha a sua fidelidade a Jesus. Nós conhecemos Joana de Anjos, quando ela foi Joana de Cusa, na era cristã, ela sim, ela foi condenada à fogueira porque ela seguia Jesus. E naquele momento crucial estava ela e o seu filho lá, a fogueira já estava todinha preparada, faltava só atear o fogo. O filho dela dizia: mãe, nega Jesus por mim mesmo, pelo seu filho. Ela: cala-te, meu filho, não permitiu que ele continuasse a falar. Olha aí, por nome, por causa do Filho do Homem. Então, esse sim é um bem-aventurado que mantém a sua fidelidade, que não renega Jesus em momento algum. Então, é desses aqui que Jesus está falando, aqueles que, por causa do Filho do Homem, é injuriado, é separado, é renegado, é difamado. Esses sim, eles não estão preocupados com a aprovação dos homens aqui na terra, e sim com a aprovação de Deus. E nós, assim, em grande parte da nossa humanidade, as pessoas preferem muito mais a aprovação dos homens, que são falíveis, que ainda são passíveis de errar, do que a aprovação de Deus. E qual que é melhor, a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Quando a gente faz visando a aprovação dos homens, o aplauso dos homens, podemos ter certeza que nós não iremos receber o aplauso de Deus. É preferível ser chamado de fraco, de covarde aqui perante os homens, mas de ser chamado de herói, de vitorioso perante Deus. Porque esse sim, ele renuncia aos seus prazeres materiais, às suas bajulações, mas prefere receber o aplauso de Deus, que é a sua própria consciência. Olá, boa noite. Lá no SECRE tem sim o encontro de jovens. Eu vou procurar saber qual o dia desse encontro, me parece que é no domingo, tá? Depois você olha lá no perfil do SECRE, que é o Momentos de Luz, e lá está toda a programação deles, da casa, tá? E seja bem-vinda. Então, bem-aventurado, né? Bem-aventurado significa não aquela felicidade superficial, e sim um estado de profunda alegria, porque realmente ele venceu. Gente, não tem nada melhor de nós esforçar para vencer as nossas más inclinações. Esse é o prêmio que Jesus promete a cada um de nós. Mas parece que esse prêmio assim, não desperta, né? Não aguça nas pessoas a vontade de ganhar esse título, de ser contemplado com esse título. Queremos sim os títulos aqui dos homens, que a gente não leva as medalhas que as pessoas... sim, tem a Mocidade aos Sábados. A Leidinha, que é do SECRE, que é uma trabalhadora atuante lá no SECRE, ela está respondendo que a Mocidade é aos sábados. Eu sei que lá tem atividade todos os dias, viu, gente? Mas então o encontro da Mocidade é aos sábados, e tem muitos jovens, viu, nesse encontro aí da Mocidade. Então, assim, a gente prefere muito mais os títulos aqui, as medalhas, né? Eu tenho uma amiga minha que o filho dela, ele é competidor. E aí ele nem não guarda as medalhas na casa dele, porque ele já é casado, tem a sua família. Mas a minha amiga, que é mãe dele,
Lá tem um quadro cheinho de medalhas. Aí quando eu vou lá eu vejo e penso, gente do céu, essas medalhas para o Espírito Eterno não tem assim muita importância, né? A medalha que nós devemos esforçar para conquistar é a medalha do bem edificado no nosso coração. Sim, o encontro de jovem para todas as idades, é só mesmo assim o nome, tá? Mas lá recebe, né, muito bem acolhido, jovens de todas as idades, tá? E você é muito bem-vindo. Então vamos lá o que o Emmanuel vem falar, né? Então ele pegou essa citação e vem explicar pra gente que o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Então vamos entender aqui que toda pessoa que sofre que é um bem-aventurado, mas essa questão não está liquidada. Como eu havia dito aqui, a gente para ganhar uma medalha aqui tem que esforçar muito mesmo. E para ganhar esse título, essa credencial de bem-aventurados? Gente, é muito trabalho. Só para a gente ter uma ideia, Deus, ele criou cada um de nós simples e ignorantes, não colocou nenhum conhecimento lá, mas já pôs tudo aquilo que nós necessitamos para desenvolver ao longo do nosso processo evolutivo. Nós vamos atingir a perfeição. Mas será que essa perfeição é assim com a maior facilidade? Não, gente. O aluno, quando ele vai para a escola, ele quer aprender, ele almeja ali para ele ter uma profissão, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa qualificar. E para isso ele vai para a escola. Então, o aluno que vai para a escola, ele tem que estudar, ele tem que fazer prova, fazer trabalho, fazer um monte de coisa para ele sair aprovado. E nós aqui também, nós em processo de evolução, temos também Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quando nós, né, assim, faz as coisas erradas, comete os erros, ele concede a cada um de nós a oportunidade de fazer a coisa certa. Então, errando, aprendendo, errando e aprendendo é que nós vamos melhorar. Então, essa questão da bem-aventurança não está tudo fechado ainda não. Para ter esse título aqui, precisa esforçar muito mesmo. Precisa fazer aquela ginástica do espírito. Aqui a gente está muito bem treinado para fazer a ginástica do corpo, né? Moldar o nosso corpo do jeito que a gente criou ali, aquele jeito, do jeito que a gente quer. Vai na academia, pega aqueles pesos, meu Deus do céu, que não é brincadeira, porque sabe o jeito que quer atingir o seu corpo. Essa é a ginástica do corpo. E a ginástica do espírito, que é vencer as nossas imperfeições, vencer as nossas mazelas, e que essas dependem da nossa vontade, dependem do nosso esforço. E lá no Livro dos Espíritos, meus irmãos, lá na questão 909, lá o Allan Kardec perguntou assim: o homem pode vencer as suas más inclinações? Essa é a pergunta. E a resposta é que sim, que pode vencer as más inclinações fazendo esforço muito pequenininho. Mas o que falta é a vontade. Mas quanto a vontade é fraca. Então, para vencer as dificuldades, vencer as mazelas, né, as limitações, as imperfeições que nós ainda temos, falta vontade. Nós podemos sim, fazendo esforço bem pequenininho, fazendo um treinamento. Né, para diminuir o orgulho, o egoísmo e ficar vigilante mesmo, ficar muito atento, policiar os nossos pensamentos primeiro, porque tudo começa pelo nosso pensamento, toda construção, toda edificação começa primeiro é o pensamento. O pensamento é a base de tudo. Então, nós devemos colocar a vontade em ação para disciplinar os nossos pensamentos. É o primeiro passo que nós devemos fazer. Quando vier aquele pensamento negativo, aquele pensamento de maledicência, de cólera, de ira, de raiva, de mágoa, tudo, vamos substituir. Porque isso aí nós já alimentamos demais esse lado negativo nosso, esse lado escuro, esse lado sombra. Agora é necessário conhecer o outro lado, que é o lado luz, que é dos pensamentos edificantes, dos pensamentos enobrecidos, dos pensamentos mais elevados. Então, é o pensamento primeiro, o sentimento, melhorar o nosso sentimento, meus irmãos. Vencer as más inclinações é também melhorar os nossos sentimentos.
Quando os espíritos disseram a Allan Kardec que a vontade é muito fraca, é isso. Não fomos treinados, né, para colocar essa vontade em ação para melhorar nós a condição de espíritos. Porque a informação que a gente tinha até então, que acabou, morreu, acabou, né? Se fosse bom ir para o céu, se fosse mal ir para o inferno. Mas não, vem a doutrina espírita dizendo que nós somos seres em construção, nós estamos em construção. E esse trabalho de reajustamento, esse trabalho de melhoramento é de cada um de nós. Não vai ser uma outra pessoa que vai fazer esse trabalho por nós, e sim nós mesmos. E quando a gente vencer essas deficiências, essas imperfeições, nós vamos ver que nós já estaremos candidatados a essa bem-aventurança. Porque lá no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. E pobre de espírito, muitas pessoas entendem que é pobre materialmente, é aquela pessoa que mora numa casinha singela, é vestível, assim também com simplicidade. Não, não é isso. Pobre de espírito é pobre interiormente. Não está falando da condição social da pessoa, porque se a gente for olhar a condição social das pessoas, tem muito pobre de espírito aqui na Terra, não tem? Não é dessa pobreza, não é da pobreza intelectual que está falando, mas sim está falando da pobreza dos defeitos. É um bem-aventurado os pobres de orgulho, pobre de inveja, vaidade, egoísmo, todas essas mazelas que nós conhecemos. E rico em amor, rico em caridade, rico em compreensão, rico em tolerância, rico em benevolência, rico em indulgência, rico em perdão. Esse é um bem-aventurado. É deixar esse lado grosso, pesado, escuro nosso e desenvolver o outro lado, um alto leve, que são essas virtudes. O Emmanuel diz que confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que eles partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, Jesus conferiu essa credencial de bem-aventurado aos seus seguidores, que partilham o seu trabalho e o sofrimento, e as aflições e trabalho. Jesus, em momento algum, ele prometeu facilidade para os seus seguidores. Gente, basta nós olharmos na história do cristianismo, os apóstolos de Jesus, como que foi a morte deles, como que foi a vida deles. Se a gente lembrar, recordar o livro Paulo e Estevão, a vida de Paulo, porque antes ele era Saulo, era perseguidor dos cristãos, mas depois que ele encontrou Jesus na entrada em Damasco, que ele ia para perseguir o Ananias, e que Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele momento em diante, o Saulo transformou, ele mudou até o seu nome, passou a ser Paulo. Gente, a vida de Paulo foi fácil. Olha as aflições, o trabalho que ele realizou. O Paulo, ele viveu Cristo em si, que chegou um momento que ele disse assim: já não sou eu mais quem vive em mim, e sim o Cristo é que vive em mim. Tamanha unidade dos dois, tamanha unificação dos dois ali. Esse sim é um bem-aventurado. Ele renuncia aos prazeres do mundo, às facilidades do mundo. O Paulo de Tarso, gente, ele ocupava o cargo mais importante lá no Sinédrio. Paulo de Tarso, Saulo, depois passou Paulo, ele renunciou tudo isso aí para seguir Jesus. Então, esse sim é um bem-aventurado, ele partilha as aflições e o trabalho. E nós outros aqui, no nosso processo de evolução, às vezes a gente faz algum trabalho no bem, alguma obra de assistência, estou tão cansado. Mas será que realmente o cansaço é oriundo da prática do bem? Há um erro aí, porque a prática do bem proporciona em nós a alegria, é o contentamento, é a felicidade. Se a gente realiza o bem e sente cansaço, algo está errado. Porque a pessoa que faz por amor,
que faz por abnegação, que faz assim por aquele sentimento verdadeiro de ajudar as pessoas, de contribuir com o bem, de amar o próximo, não produz cansaço de forma nenhuma, né? Então, Emmanuel fala que cabe salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Nós aqui, muitas das vezes, quando a gente está sofrendo, passando assim por alguma vicissitude, a gente quer que os espíritos passem a mão na nossa cabeça. E aí a gente vitimiza demais as nossas situações aqui. Mas será que os espíritos superiores, aqueles que endossaram a nossa reencarnação, que interessam pela nossa evolução, pelo nosso progresso, quando nós estamos sofrendo aqui, ai, coitadinho, será que eles veem dessa forma? Posso adiantar que não. Tem uma lição do livro do Emmanuel, no livro Fonte Viva, que ele fala que lágrimas nos lares da terra, alegria nos lares celestes. Por quê? Não é que eles ficam ali rindo da gente sofrer, não. É porque eles sabem que quando nós estamos aqui sofrendo, nada mais é, meus irmãos, do que a colheita das nossas escolhas equivocadas, da semente ruim que nós semeamos no passado, e diante da lei de causa e efeito, que é uma lei educativa, jamais punitiva, Deus permite que a gente recolha daquilo que nós semeamos. Então, o sofrimento, como Emmanuel fala que Jesus ele tem sacrifício e sofrimento como bênçãos educativas e redentoras. Então, quando nós estamos sofrendo, que não é que eles vão bater palmas, não, mas sim, eles vão dar a cada um de nós a força, a confiança necessária para que nós possamos superar todas essas dificuldades, não deixando, não agasalhando o nosso coração, nem a revolta, nem a rebeldia, nem a ingratidão, porque se a pessoa passa pelo sofrimento, o sofrimento, como Allan Kardec coloca também com muita clareza no Evangelho, no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que as nossas aflições aqui, elas promamam de duas fontes. Tem aflições que nós passamos aqui em que a causa não está nessa atual existência aqui, não. Estão nas existências anteriores. E ele menciona lá vários exemplos. Mas tem sofrimentos também em que a causa está agora, as causas atuais das aflições. E ele menciona vários exemplos também. O orgulho exagerado, a negligência em relação à educação dos filhos, a busca, a competitividade, a busca desenfreada nas questões materiais. Então, tudo isso acarreta sofrimento em nós que a gente não precisaria passar por eles. A gente vai em busca deles, que são as causas atuais das aflições. Mas tem outros que não está aqui a causa, e sim nas encarnações anteriores. Então, essas que nós não tomamos partido nessa encarnação que vem do passado para o presente, essas, o que nós devemos fazer? É aceitar com resignação, sabendo que Deus ele está concedendo a cada um de nós a oportunidade de ressarcir uma dívida contraída perante, primeiramente, a nossa consciência e perante as leis de Deus. Falta que nós não lembramos, mas que está muito bem gravado na nossa consciência. Porque toda ação gera uma reação correspondente, é instantâneo. Fez a ação, a nossa consciência grava na hora. E não tem como a gente ir lá e apagar, não, viu, gente? Não tem nenhuma borracha que vai apagar as nossas faltas. Elas só serão apagadas com o nosso pagamento, com o ressarcimento dessa dívida através do bem. É desse jeito. Então, a lei de causa e efeito, ela não é uma lei punitiva, e sim uma lei educativa, porque é através das consequências das ações que a gente comete que nós vamos nos educando, reeducando. Então, é assim. Então, Jesus ele entende o sacrifício e sofrimento como bênçãos educativas. Então, se hoje nós estamos sofrendo, jamais entender que é uma punição, que é um castigo.
E sim, é um processo de educação. Nós, através da dor, do sofrimento, da vicissitude, nós estamos sendo educados moralmente. Não é essa educação intelectual, mas sim a educação dos nossos sentimentos. Olha, com essa visão aqui, traz pra gente um conforto muito grande, traz um alento muito grande em saber que o que eu estou passando hoje não é castigo de Deus, e sim é o resultado das minhas escolhas. Dói, dói muito mesmo, gente. O abandono dói, a solidão, a ingratidão, a maledicência, a ofensa, a calúnia, tudo isso dói demais. Então, se está doendo na gente, não vamos fazer mais. Não vamos provocar isso nas outras pessoas. Que se nós estamos passando por essa situação, que lá no passado nós fizemos também, em grau muito maior. Não vamos querer saber a nossa vida passada, que nós vamos sentir envergonhado. Porque a dor que nós estamos passando hoje nem se compara com a dor que nós provocamos nas outras pessoas no passado. Não reparou, viu, gente? Porque o apóstolo Pedro ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Toda ação no bem, todo gesto de caridade, de amor, de bondade, de companheirismo, de fraternidade, a gente vai amaciando ali, viu? É aquela liga que a gente vai dando ali, e esses atos nobres nosso vai diminuindo as nossas faltas que nós cometemos. Era para ser com muito mais gravidade, mas não é devido ao bem que nós já fizemos. Tem uma frase do Dr. Bezerra de Menezes que ele fala assim, que diante das nossas faltas era para cair um cometa sobre a nossa cabeça. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele permite que passe sobre nós somente a cauda desse cometa. E não é assim? E outra coisa, a gente pensa assim que no momento da dor, a nossa é a maior de todas. Ela é a mais intensa, mas não é, meus irmãos. Se a gente sair por aí, dar uma ronda aí bem perto, nem precisa a gente ir muito longe, nós vamos ver que há muito sofrimento, muito pior do que o nosso, viu? Muito pior do que o nosso. Então, o que nós devemos fazer diante dessas reflexões aqui do Emmanuel? É aceitar com alegria o que nós estamos passando e tendo a certeza que é tudo passageiro, tudo passa. Certa feita, Maria, mãe de Jesus, pediu o Bezerra para falar para o Chico Xavier. Chico, ele estava passando por um problema de contrariedade e Maria, mãe santíssima, pediu o Bezerra para falar para o Chico que tudo passa, as tristezas passam e as alegrias passam também. Então as tristezas vão passar. Então é assim. Os nossos sofrimentos de hoje não foi Deus que colocou sobre a nossa cabeça, e sim é uma oportunidade grandiosa e bendita que Ele nos dá de nós quitarmos essas faltas perante a nossa própria consciência. E é um alívio tão grande quando a gente ressarce, né, faltas. Gente, não tem nada melhor, viu? Nós podemos colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro e dormir aquele sono tranquilo, aquele sono ininterrupto, quando a nossa consciência está tranquila. E aí o Emmanuel fala que surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, e por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Então serão bem-aventurada a pessoa que encontra alegria mesmo na pobreza material. Eu trouxe aqui uma história que não vai dar para eu contar ela aqui, mas eu vou citar o livro e depois vocês, tendo a oportunidade, busquem lá para conhecer essa história. Está no livro Os Mensageiros, que é a segunda obra de André Luiz, A Casinha da Dona Isabel. A partir do capítulo 34, vocês vão ler a história e vai ver que realmente nós podemos edificar o bem na pobreza material. A Dona Isabel, ela era viúva, mãe de 4 filhos, pobrezinha mesmo, mas a casa dela, como o André Luiz descreve pra gente, é uma casa de aspecto tão humilde,
mas o conforto que a equipe espiritual que veio prestar assistência aqui na Terra, na qual o André Luiz fazia parte, ele descreve a casinha de Dona Isabel. Era no subúrbio, no Rio de Janeiro, pobre a casinha, na maior singeleza, na maior simplicidade, mas a luz que ela emitia. Gente, a casinha da Dona Isabel, lá na casa dela, era uma oficina da colônia Nosso Lar, só para a gente ver. Então não é a questão da pobreza, da riqueza, nada disso, é a questão interna. A questão das bem-aventuranças é a ligação da criatura com o Criador, é a vivência do Evangelho de Jesus. Então vocês lendo essa história que está lá no livro As Mensagens, vocês vão ver o quanto que mesmo na pobreza, na dificuldade, na simplicidade, pode fazer o bem. E esses sim são candidatos às bem-aventuranças. Podemos sim se candidatar a bem-aventurança, não só na pobreza, mas na riqueza também, que tem a história da Condessa de Paulo, que está lá no livro Céu e Inferno, na condição dos espíritos felizes. Lá tem uma evocação, lá na Sociedade Espírita de Paris, eles evocaram a Condessa de Paula, que é a mesma daquela mensagem do Evangelho dos Infortúnios Ocultos. Ela também, na riqueza, que a gente pensa que os ricos não fazem o bem, fazem sim também, nós não podemos generalizar, tá? Então, o Titas Bem-aventuranças não está condicionado à condição das pessoas, não. É o trabalho no bem, é a sua reforma íntima, é o seu engrandecimento espiritual. E qualquer um de nós podemos candidatar a ele, desde que a gente cumpra aquilo que está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Vontade, colocar a nossa vontade em ação e melhorar cada dia mais. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, e assim sucessivamente. Jamais paralisar. Vou deixar para fazer isso o ano que vem. Não, é agora. Era para ter sido ontem, mas não foi a partir de agora. Então eu encerro aqui a minha fala. Grata, muitíssimo grata a cada um de vocês. Fica aí o convite para vocês conhecerem o Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, lá no bairro Jardim Patrícia. Eu esqueci de pegar o endereço aqui, gente. Eu não decorei o endereço ainda, mas fica lá no bairro Jardim Patrícia. Só vocês perguntar, todo mundo conhece. Trabalho todos os dias, estudo, atendimento, tudo. A pessoa que chega lá, ela só não ingressa para trabalhar se ela realmente não quiser, viu? Então eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade e peço a Deus, peço a Jesus, peço aos amigos espirituais que fortaleça o coração de cada um de nós aqui reunidos nessa live. A Leidinha escreveu o endereço: Rua José Custódio Sobrinhos 347, tá? Então tá aí o endereço, vocês anotam aí. Rua José Custódio Sobrinho 347, Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. O convite está feito. E eu agradeço imensamente, muito obrigada e uma boa noite a todos vocês. Muita paz.